Vamos lá? Mateus 16, verso 5 ao verso 12. Diz assim: Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo, Jesus disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhe dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós agradecemos por essa porção da palavra do Senhor e pedimos que o Senhor a interprete a nós, ao nosso coração, ao nosso espírito. Que o Espírito venha falar conosco, na unção do Senhor, no poder do Senhor, para a edificação da igreja, do corpo. Que o Senhor fale e faça além de nós nessa noite. Nós pedimos isso na autoridade e no poder do nome de Jesus. Amém. Bom, observe o verso 5. Diz assim: Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. Essa expressão aqui, tendo os discípulos passado para o outro lado, por acaso lembra alguma coisa para vocês? Sim. Lembra o quê? Passa de lá, passa para cá. Oi? Passa a margem, passa cada Uma margem é outra. Né? Exatamente. Jesus e os discípulos aqui, mais uma vez, entram em um barco e seguem adiante em direção a um outro lado. Mais uma vez, Mateus descreve Jesus e os discípulos fazendo travessias, seguindo adiante, em caminho, em direção a um outro lado. Olha só aí Mateus 15, 39, para você ver. É um texto que a gente pouco percebe. Diz assim: Tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Bom, o que nós temos então aqui, irmãos? Temos aqui, mais uma vez, a repetição de um cenário, de um acontecimento, que estava se tornando comum aos discípulos, Mateus, ele é repetitivo nisso, é interessante isso. E há um certo progresso nisso. Jesus, por várias vezes, encaminhou seus discípulos, a essas travessias para um outro lado. Isso para que pudesse ensinar, para que pudesse discipular, os seus discípulos. Então, irmãos, o que nós temos aqui? Nós temos aqui o que a gente viu já semana passada, o discipulado tendo continuidade, a escola de Cristo dando sequência, na boa obra. Pela terceira vez, a gente vê aqui nessa sequência de estudos exatamente o mesmo contexto, o mesmo cenário. Jesus entrando num barco com seus discípulos, indo em direção a um outro lado. E sempre que ele fez isso, ele ali trabalhou na vida dos discípulos. Ele ensinou algo aos seus discípulos. Hoje no estudo, nós vamos ver o que Jesus dessa vez ensinou aos discípulos. Essa é uma terceira vez que a gente vê Jesus encaminhando os discípulos para um outro lado. Nesse episódio, a gente tem aqui um alerta muito importante para todos nós que estamos na carreira cristã. Sem dúvida, um alerta aqui do Evangelho do Reino dos céus. Então, sem demora, vamos lá. Volte aí, Mateus 16, verso 5 e verso 5 ao verso 7. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Aí no verso 5, Mateus diz assim: Tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. Há duas questões aqui importantes para a gente destacar nesse versículo. Primeiro, o texto diz aí que
tendo os discípulos passado para o outro lado. Repare só, observe. Diferente, né, dos dois outros episódios que nós vimos, da semana passada e aquele outro que fala sobre o caminho da cruz, diferente daqueles dois episódios, esse episódio, a história começa um pouco diferente. Por quê? Porque já aparece, né, com os discípulos do outro lado. A história começa já com eles tendo passado para o outro lado, com eles já na outra margem, né? Isso aqui, né, os discípulos já haviam alcançado, olha só, o cumprimento de algumas etapas do trabalhar de Deus ali, naquele momento. Eles já estavam do outro lado. Nos outros dois episódios, né, eles vão para o outro lado e durante a travessia acontece, né, algumas coisas, as lições que o Senhor estava ali operando, né, são exercidas por ele. Aqui a coisa começa um pouco diferente. Eles chegam na outra margem. Eles já estão na outra margem, né? Eles já estão lá do outro lado. Eles já alcançaram já algumas etapas do trabalhar de Deus. Irmãos, para nós é importante a gente perceber logo de cara esse contexto aqui, para a gente entender o seguinte: aquilo que Jesus falaria ou ensinaria aos discípulos logo a seguir é para discípulos que já alcançaram um certo crescimento, uma certa etapa do trabalhar dele, né, nas suas vidas. O Senhor já tinha realizado aqui algumas coisas na vida dos discípulos, eles já tinham passado por algumas etapas, eles já tinham alcançado a outra margem. Isso é importante, né? Porque aquilo que o Senhor vai ensinar logo a seguir, vai executar, vai trabalhar na vida deles, é porque eles já haviam alcançado, né? Já haviam passado por algumas etapas do trabalhar da escola de Cristo, do discipulado de Cristo. Aquilo que Jesus trata a seguir é sem dúvida para discípulos que já tiveram algumas experiências anteriores com Jesus. O Senhor já estava trabalhando com eles. Eles já tinham alcançado, passado por algumas etapas nesse processo do trabalhar do Senhor. Essa é a primeira coisa. A segunda, veja só, diz aí assim: ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, aí olha, observe bem, esqueceram-se de levar pão. A segunda questão importante aqui para a gente destacar é a seguinte: observe que Mateus relata aqui uma falha, né, um descuido dos discípulos, né? Eles se descuidaram de algo, alguma coisa acontece ali naquela travessia e eles falharam, eles se descuidaram. O que acontece? Diz aí que tendo os discípulos passado para outra margem, eles se esqueceram de levar pão. Imagina só, você vai viajar e você esquece de levar comida. Naquela época não tinha supermercado em qualquer região, não é verdade? Não tinha esses postos de conveniências, né? Farmácias em qualquer esquina. Não tinha. Não tinha nada, né? Eles se esqueceram, né? Ali um descuido, uma falha acontece ali durante essa travessia, durante essa passagem. Quando eles chegam lá, eles notam, eles percebem que eles se esqueceram de pão. Bom, aproveitando só esse contexto, essas duas situações aqui, irmãos, Jesus então diz algo aos discípulos. Verso 6. Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Olha só, Jesus naquele contexto, né, nesse cenário aqui, onde eles estão ali também, dando continuidade daquela obra que o Senhor estava fazendo na vida dele, eles já alcançaram ali algumas etapas, eles já estão na outra margem, e eles ali ainda estão descuidados com algumas coisas. Ali naquele contexto, nesse cenário, Jesus fala para eles, Jesus faz um alerta a eles, né? Um alerta muito importante. Jesus diz aos seus discípulos, que já tinham passado para outra margem, que eles deviam se acautelar do quê? Do fermento dos fariseus. Eles deviam ter cuidado, atenção, com o fermento dos fariseus. Irmãos, pensem comigo. Os discípulos tinham esquecido de quê? Pão. Tinham esquecido de pães.
Então veja, aproveitando esse descuido dos discípulos, em paralelo a essa questão, Jesus então pronuncia esta palavra: acautelai-vos, vede acautelai-vos do fermento, não de pães, mas dos fariseus e dos saduceus. Jesus naquele momento, estava como que dizendo: na travessia que eu estou encaminhando a vocês, nessa travessia para outra margem, tenham cuidado com esse fermento, com esta levedura, não o fermento de pães, mas o fermento dos fariseus. Jesus, ele se situa, ele se coloca durante toda aquela situação, diante de todo aquele cenário, diante de tudo que está acontecendo ali com os discípulos, ele levanta essa questão. Ele levanta, dizendo aos discípulos que tivessem cuidado, atenção, cautela com um fermento que não é de pão, um fermento que ele chama fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, olha só, ao ouvirem isso, os discípulos aí no verso 7, está assim: eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Ouvindo, a Jesus e ao alerta que ele traz aos seus discípulos, os discípulos pensam a princípio que ele estava falando sobre o quê? Exatamente, sobre a falta de pão. Entre si, diz aí o texto, eles diziam: é porque não trouxemos pão. Observe só, irmãos, os discípulos, há uma tendência aqui nos discípulos. É uma tendência que está em todos nós, muitas vezes. Nos discípulos aqui há uma tendência de pensar que o problema, que o alerta, que a palavra roda única e exclusivamente em torno da falta de pães. Jesus fala com eles, Jesus alerta os discípulos e eles pensam que Jesus está falando sobre a falta de pães. Eles estão dizendo entre eles: é porque não trouxemos pão. Irmãos, não somos assim? Muitas vezes tendemos a acreditar que o problema sempre roda em torno da falta de pães. O primeiro problema que vem à nossa cabeça é a falta de pães. Parece que tudo muitas vezes roda em torno exatamente da falta de pães. Parece que a nossa atenção, os nossos olhos, os nossos ouvidos, irmãos, porque Jesus está falando com eles, parece que muitas vezes os nossos ouvidos só dão atenção à falta de pães. Jesus fala com eles e eles pensam que Jesus estava falando sobre a falta de pão. Naquele momento, eles acreditavam que o alerta que Jesus trazia, que o problema estava em torno da falta de pães. Para eles, na carreira do Senhor, no discipulado do Senhor, na trajetória do caminhar com o Senhor, isso poderia ser ou era o grande problema. É porque não trouxemos pães. Bom, Jesus então demonstra o contrário. Veja só, alguém lê para mim, do verso 8 ao verso 12. Percebendo, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, entenderam que não lhes dissera que se acautelassem
do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Das más doutrinas. Irmãos, Jesus aqui nesse texto faz um paralelo relacionando duas questões muito importantes para todos nós e que envolve todos nós ao longo da carreira cristã. Há um paralelo aqui. Jesus está trabalhando e fazendo um paralelo entre duas questões que se relaciona conosco, todos nós, ao longo da carreira cristã. A questão da falta de pães, o problema da falta de pães, o cuidado, a preocupação com a falta de pães e a questão do fermento, que ele fala a princípio, fermento dos fariseus, fermento dos saduceus, mas que nós podemos chamar também de o fermento da hipocrisia. O cuidado e a preocupação com esse fermento dos fariseus. Há duas questões aqui que são levantadas pelo Senhor. E em paralelo, o Senhor está trabalhando nas duas questões. Para Jesus, irmãos, e não para os discípulos, há um problema na carreira cristã muito maior, muito mais sério, muito mais preocupante do que falta de pães. Que problema é esse? O fermento dos fariseus. Eles tinham se esquecido, irmãos, de pães, mas Jesus não se importa com isso. Porque Jesus não chega e fala para eles, mas cadê os pães? O que vocês fizeram com os pães? Vocês esqueceram os pães? Em momento algum ele cobra isso. Ele cobra isso. Ele fica na- Mas Jesus se aproveita daquela oportunidade, daquele cenário, e levanta uma outra questão. Em paralelo a isso, ele fala, vocês têm que ter cuidado, zelo, atenção, não com o fermento de pães, mas com o fermento dos fariseus. Das más, O fermento da hipocrisia. Observe, irmãos, Jesus ali deixa claro que não estava falando sobre a falta de pães. No verso 8, Jesus aí diz assim, percebendo Jesus, disse, por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, em vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Agora veja, como Jesus deixa bem claro, ele diz assim, verso 11, como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E assim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Irmãos, Jesus deixa claro para eles, Jesus não estava falando sobre fermento de pães. O problema, o alerta, a atenção vinda do Senhor não estava relacionada à falta de pães. Há um outro problema, há um outro fermento que se deve ter atenção ao longo dessa carreira. Jesus, irmãos, aqui faz um paralelo entre esses dois problemas, o problema da falta de pães e o problema da hipocrisia. Jesus aqui queria ensinar aos seus discípulos como eles deveriam encarar esses dois problemas. E Jesus queria demonstrar qual destes problemas, aos seus olhos, ainda única e exclusivamente aos seus olhos, os discípulos ainda não tinham essa visão, era realmente grave. E nós, discípulos, deveríamos estar atentos. Jesus faz esse paralelo para mostrar aos discípulos o que realmente devemos ter atenção ao longo da carreira. O que para o Senhor é mais grave, é mais sério. É claro que Jesus não está desprezando a falta de pães, o problema da falta de pães. Vocês vão ver logo por isso. Porque antes, bem antes, Jesus tinha demonstrado para eles o que ele faz com a falta de pães. para ele era muito simples. O que ele faz na carreira com a falta de pães. E para ele, como que isso serve de oportunidade. Agora, com respeito ao fermento dos fariseus, aí é outra história. Aí é outro papo. Diante desse episódio, irmãos, nós podemos perceber que para Jesus a falta de pães na carreira
ela na verdade se demonstra como uma grande oportunidade para ele manifestar os seus milagres, o seu poder, a sua compaixão, a sua provisão, o seu controle, a sua soberania. Já o fermento da hipocrisia, irmãos, é fatal. É realmente fatal. Em relação à falta de pães, olha só, Jesus reagiu assim. Observe como ele não está ignorando e como ele não está, desprezando esse problema. Novamente, Jesus traz a questão aqui, olha só, verso 8. Percebendo, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Irmãos, repara só, por que muitas vezes tememos a falta de pães ao longo da carreira cristã? Por quê? Por que nós tememos muitas vezes a falta de pães ao longo da carreira? Nós não temos fé. Porque muitos momentos ainda somos como homens de pequena fé. Jesus já tinha trabalhado essa questão, irmãos, outras vezes. Outras e outras vezes na vida dos discípulos. Jesus diz aí no verso 9: não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos tomastes? E nem dos 7 pães para os 4.000, de quantos cestos tomastes? Jesus já tinha trabalhado pelo menos 2 vezes essa questão na vida dos discípulos. Qual questão? A falta de pães. Pelo menos 2 vezes Jesus já tinha demonstrado misericórdia, poder, graça, soberania, controle relacionado a esse problema chamado falta de pães. E Jesus fala para eles: vocês não estão lembrados? Vocês não compreenderam ainda? Interessante, né? Eles estão passando de uma margem para outra. Eles estão indo de um lado para outro. O Senhor está trabalhando na vida deles. E Deus precisa trazer a memória deles. Às vezes, o que eles já tinham passado. O que Deus já tinha feito na vida deles. Irmãos, em relação à falta de pães, a palavra de Jesus para os discípulos é a seguinte: lembrai dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos tomastes? 5 pães para 5.000 e deles 12 cestos tomastes. Lembrai também dos 7 pães para 4.000 e de quantos cestos tomastes? 7 pães para 4.000, 7 cestos tomastes. Irmãos, em relação à falta de pães, Jesus traz à memória dos discípulos 2 episódios que haviam acabado de acontecer na vida dos discípulos. Quando eles saem lá, entram no barco e vão para Magadã, sabe o que tinha acabado de acontecer? A segunda multiplicação dos pães. Acabado de acontecer. Não havia 1 ano, 10, né? Acabado Mas a gente de acontecer. desse jeito, né? É. Deus, às vezes, Deus foi, acabou de fazer ali, E a aí, gente aí vem outro, de repente um outro problema, aí você já esqueceu. E a gente já está está de novo naquele problema, né? naquele lá, E a gente já está lá mas com a atenção de novo do que Deus naquele tem problema. feito. Irmãos, em relação à falta de pães, Jesus traz à memória dos discípulos 2 episódios que haviam acabado de acontecer, onde ele, o Senhor, na falta de pães, revelou a matemática da provisão divina, a matemática da graça e da compaixão. Que matemática é essa? 5 pães para 5.000, 12 cestos cheios. 7 pães para 4.000, 7 cestos cheios. Há uma matemática divina em relação a esse problema chamado falta de pães. Vocês estão lembrados? Vale a pena a gente dar uma olhada no texto. Então vamos lá, Mateus 14, versos 14 a 21. 14 a 21. Vamos só ler para a gente relembrar. Não vai dar tempo de esclarecer todo o texto, mas é só para a gente trazer aqui o que o Senhor estava trabalhando. Alguém lê para mim então, Mateus 14, verso 14 ao verso 21. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos.
Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobrejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Irmãos, diz o texto aí que já era tarde, o lugar era deserto, havia uma grande multidão e eles não tinham pães para comer. Eles tinham o quê? 5 pães para uma multidão de 5.000 homens, mais as mulheres e as crianças. Diz o texto aí que Jesus teve compaixão, olhou para o céu, deu aos discípulos e todos comeram e se fartaram dos pedaços, e ainda dos pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios. Para Deus, para o Senhor, não foi nada complicado, né? Ele olhou para o céu, deu graças e distribuiu. E ainda do que distribuiu, tomaram e levaram para si 12 cestos cheios. Bom, a segunda. Vamos ver a segunda. Essa foi a primeira. Mateus 15, verso 32 ao verso 39. Alguém lê para mim, por favor. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhes Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além das mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. De novo, né? Um deserto, de novo aí já tarde, eles não tinham o que comer, senão alguns poucos pãezinhos, uns poucos peixinhos, e Jesus de novo, né? Tomou os pães, os peixes, deu a todos, todos comeram, se fartaram, e ainda sobrou, e recolheram 7 cestos cheios. Os que comeram eram quase 4.000 homens, eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E saindo dali, eles entraram no barco e foram lá para Magadã. Saindo dali, irmãos. Sabe o que eles esqueceram naquele barco? Os 12 cestos. Os 7 cestos cheios. Eles tomaram 7 cestos. O que eles fizeram com esses cestos? Esqueceram. Esqueceram os cestos. Aqueles 7 cestos, irmãos, cheios, eles esqueceram. Como que a gente pode esquecer, às vezes, né? Um milagre do Senhor, uma provisão do Senhor. Como que pode, né? Será que a gente consegue? Ah, a gente faz isso. Ah, a gente consegue. Opa, faz muito isso. Ah, a gente consegue. Irmãos, vale a pena a gente recordar dos cestos cheios, né? De outras experiências com Deus. Essa é a recomendação bíblica para o caminhar da fé. Essa é a recomendação bíblica para a preocupação com a falta de pães ao longo da carreira. Você sabe, lendo esse texto aqui, eu fiquei tentando lembrar quais seriam os cestos cheios de Deus em minha vida, quando faltaram pães. Fiquei tentando lembrar. Quantos cestos cheios Deus já deve ter trazido na minha vida, que eu já não estava nem mais lembrando.
Exatamente em momentos de faltas de pães. Eu lembrei de muitos. E eu lembrei que hoje mesmo eu estou vivendo de cestos cheios. Mas a gente esquece, né? A gente esquece facilmente. Irmãos, pare e pense, quais são os cestos cheios na sua vida? Os cestos cheios que Deus trouxe em momentos de falta de pães. Quais foram os cestos cheios que o Senhor trouxe em momentos de falta de pães? Pare, pense e se recorde. Lembrem o que o Senhor fez, lembrem o que Ele ali naquele momento esteve mostrando, demonstrando. Essa é a palavra de Jesus para os discípulos. Eu não estou falando de pães, eu estou falando de outro fermento. Quanto aos pães, vocês não se recordam? Vocês não se lembram? Em momentos de faltas de pães, quantos cestos tomaram? Quantos cestos, irmãos, nós tomamos em faltas de pães? Na época da inflação, na época da falta de... Quantas coisas aconteceram, irmãos? Quantos cestos cheios? Na falta do desemprego, né? Do emprego. Quantos cestos cheios, irmãos? Todo dia Deus bate lá na porta e coloca um. Quantos cestos cheios? Com certeza na vida de todos vocês há cestos cheios de Deus. Isso e a gente muitas vezes não presta atenção, a gente se esquece. A gente larga ele para trás. Que coisa, né? Hã? Nós somos assim, irmãos. Nós somos assim. Em relação à falta de pães, irmãos, a palavra é: lembrem-se dos cestos cheios. Irmãos, eu fiquei com isso a semana inteira. Fiquei entendendo, eu tenho que olhar os cestos cheios. Fiquei lembrando para alimentar a minha fé, para mover a minha fé. Jesus falou assim: homens de pequena fé, vocês têm que lembrar dos cestos cheios. Olhem para os cestos cheios. Os cestos cheios nos momentos de falta de pães. Não é cesto cheio no momento de fartura, onde não está sobrando, onde está faltando nada. É momentos de cestos cheios em momentos de falta de pães. Irmãos, pense neles, traga à memória a matemática da provisão de Deus em suas vidas. E a palavra é clara, não é um cesto, são cestos. E essa matemática aqui, a gente tem que trazer essa matemática para a cabeça, para a nossa memória, para o nosso coração. Traga à memória essas oportunidades onde Deus revelou o poder, a sua assistência, a sua compaixão, sua provisão. Irmãos, o tempo dos desertos, né? Onde já era tarde, mas havia cestos cheios do Senhor. Não é assim que o Senhor tem nos encaminhado, irmãos? Foi uma vez, foi 2 vezes, e se precisasse teria mais. Não tem sido assim? É deserto, tem falta de pão, mas o Senhor entra em ação e aparecem, né? Da graça, da misericórdia, aparecem os cestos cheios. com certeza, transbordando. Aparecem os cestos cheios, irmãos. No deserto, né? 4.000 homens, mais mulheres, mais crianças. Irmãos, a matemática de Deus ela é maravilhosa. E além dos cestos cheios, né, quando Jesus fez ali o milagre, o povo ficou farto naquele Se momento. fartaram. Né? Os cestos cheios é além ainda do que... E não só se fartaram, como ainda sobraram os cestos cheios. E não é cesto assim, né? Qualquer coisa. É cestos cheios. Irmãos, a gente tem que trazer a memória. Jesus está ensinando aos discípulos que ao longo da caminhada, eles precisam trazer a memória. A palavra de Deus diz para nós trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. Nós precisamos, isso é um exercício ao longo da carreira. Em momentos
de deserto, de falta de pães. Esse é um exercício. Essa é a palavra de Jesus aos discípulos do outro lado, irmão. Eles já estavam do outro lado. Isso é muito importante. Esse do outro lado demonstra exatamente que eles já tinham passado por um monte de experiência. Entre elas, A falta de pão. a falta de pães. E o Senhor tinha E provido. o Senhor já tinha provido. É assim conosco também, irmãos. É ou não é? É verdade. É assim conosco. Eu acho que um fato interessante é o seguinte, que às vezes nós, assim, quando nós temos o pão, nós temos condições de ir lá e comprar, nós nos esquecemos que até essa condição que nós temos de ir lá comprar, Vem ela deles. vem do Senhor. É. Então, assim, às vezes assim, a gente, tá faltando pão, o Senhor faz um milagre, mas assim, quando a gente está com a condição, a força própria, né, a gente se ilude com a nossa força própria, né, a gente esquece que a provisão do Senhor que nos conduz. Isso aí que você está falando, Rodrigo, é na verdade exatamente essa tendência deles. Né? Eles esqueceram dos cestos. Os cestos cheios, aquilo exatamente que Deus tinha provido para eles. E o que acontece? Eles já começam lá. Não, é falta de pão. O problema é. Falta de pão. Você pode orar. Né? Eles tinham esquecido exatamente que os cestos que eles tinham esquecido, né? Tinha Um vindo. milagre. Sido um milagre, era o fruto de um milagre, de uma obra de Deus. Bom, agora note que interessante, irmãos. Aí o texto continua dizendo que logo após Jesus trazer à memória esses milagres, né, na vida dos discípulos, eles então chegam a uma conclusão. Mateus 16, 12. Que conclusão que eles chegam? Que eles chegaram? De que ele não estava falando dos pães. De que Jesus, na verdade, naquele momento já não estava mais falando de pães. Irmãos, a questão do pães para Jesus já tinha sido resolvida. E a gente tem que aprender isso, irmãos. Certas coisas Deus faz na nossa vida e está resolvido para Ele. E aí Ele começa a fazer outras coisas, falar de outras coisas. E para nós, cabe somente agora, recorda. Recorda e vai em frente. Lembra quantas vezes eu já fiz isso? A partir daqui para frente, irmãos, agora é um outro assunto. Olha só, verso 12 aí, 16. Entenderam que não lhes dissera que se acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Jesus agora estava falando de outro problema. Jesus agora estava querendo tratar um outro problema. A cautela, a atenção agora se volta, irmãos, para um outro problema. Bom, irmãos, lembrando da provisão divina, eles então entenderam que Jesus não estava falando sobre ter cuidado ou atenção especificamente com a falta de pães, mas sim para que se acautelassem do fermento de pães, não do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Uma vez que Jesus solicitou que tivessem cuidado com esse fermento dos fariseus, irmãos, nós precisamos entender o que é esse fermento, concorda? O que é essa doutrina? Então vocês topam olhar para alguns textos falando sobre isso? Sim. São duas questões que Jesus está trabalhando aqui. A primeira ele já trabalhou, pronto. Como que ele tratou? Vocês agora recordem do que eu já fiz. Só lembra. Lembra dos cestos. Volta os olhos para os cestos. Não para a falta de pães, mas para os cestos. Agora tem a questão da doutrina aqui dos fariseus. A questão aqui do fermento dos fariseus. E a gente precisa entender isso para ter cautela, para ter, atenção. Então vamos rapidamente tirar alguns pontos importantes sobre isso, sobre essa doutrina dos fariseus, o fermento dos fariseus. Vamos lá comigo de novo agora, Mateus 15, verso 1 a 6. Esse problema, irmãos, Jesus também estava trabalhando em paralelo lá da época da multiplicação dos pães. Acontece junto. Entre as duas multiplicações de pães, o que acontece? Ele levanta exatamente a questão do fermento dos fariseus. Interessante, né? Entre as duas multiplicações de pães, o que acontece? O fermento dos fariseus.
Bom, Mateus 15, verso 1 a 6. Alguém lê para mim? Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim. Esse jamais honrará ao seu pai ou sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Ó, repara só, esse é um texto que fala exatamente sobre o fermento dos fariseus. Mateus, ele descreve o seguinte: vieram de Jerusalém a Jesus e alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Aí olha só o verso 3. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? E aí olha só, no verso 6 ele diz assim: esse jamais honrará seu pai ou sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Irmãos, no fermento dos fariseus, a tradição está acima da palavra de Deus. O que é o fermento dos fariseus? É exatamente essa questão de você colocar a tradição acima da palavra de Deus. Jesus diz: porque vós transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição. Você sabia que às vezes a tradição está acima da palavra de Deus? E Jesus disse: acautelai-vos do fermento dos fariseus. E Jesus, ele é mais ainda enfático, né? Ele chegou a dizer que eles estavam, olha essa palavra, invalidando a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Irmãos, no fermento dos fariseus, a tradição está acima da palavra de Deus, a tradição invalida, tira a validade da palavra de Deus. Olha isso. Para o fariseu, a tradição é mais importante que a palavra, e por isso muitas vezes acaba invalidando a palavra de Deus. Que coisa, né? Como uma levedura entra dentro da alma da pessoa, da vida da pessoa, faz com que, permite que a tradição seja mais importante do que a palavra de Deus. E eu gosto dessa expressão fermento, porque o fermento, irmãos, é uma coisa que está ali, tem um poder, uma ação eficaz, só que você não está vendo. Está só fermentando. Você não enxerga, aos olhos nus, você não enxerga. É um elemento biológico, está ali agindo, operando, e ele é capaz de levedar toda a massa. Ele é capaz de alcançar e atuar em toda a massa, mas ele começa devagar e você não está ali enxergando, né? E às vezes é exatamente isso que acontece. A tradição está ali. Quando veja cresceu, né? Quando você vê, ela invalidou a palavra de Deus. E Jesus diz aos discípulos na carreira: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Tem mais um texto, não tem mais. Mateus 15, versos 7 a 9. Alguém lê para mim, por favor. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Olha só, ainda sobre o fermento dos fariseus, Jesus alerta, né, da seguinte maneira: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas
o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Irmãos, os que praticam a doutrina dos fariseus, os que estão sendo levedados pelo fermento dos fariseus, não só invalidam a palavra de Deus com suas tradições, não só transgridem a palavra com as suas tradições, estes também são considerados pelo Senhor como hipócritas. Por isso que nós podemos chamar de o fermento da hipocrisia. Por que que eles são hipócritas? Porque diz aí a palavra que com os lábios eles honram a Deus e adoram a Deus. Ele diz, né? Me adoram, Jesus diz. Eles louvam a Deus, eles com seus lábios honram a Deus, eles adoram a Deus. Mas, exatamente, diz a palavra que o coração desses, onde o fermento, irmãos, está ali agindo, operando, o coração deles está longe de Deus. E Jesus afirma, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Irmãos, aquilo que Jesus chama de fermento dos fariseus, na verdade, é uma religiosidade vã e externa. Uma vida espiritual externa, somente da boca para fora, sem realidade, sem coração. Com a boca se louva, com a boca se adora, mas com o coração está longe. É externo. Não tem realidade de Deus nessa história. Não tem verdade de Deus nessa história. Muito pelo contrário. Ele diz aí, são doutrinas e preceitos de homens. Acima da palavra de Deus, invalidando a palavra de Deus, doutrinas e preceitos de homens. Com os lábios se louvam, se adoram, mas com o coração andam e viajam muito longe de Deus. Esse é o fermento que Jesus está falando para eles, que na caminhada, irmãos, eles tinham que ter cuidado. Eles tinham que ter atenção. Esse fermento é perigosíssimo. Por quê? Porque nos leva, sabe para onde? Para longe de Deus. Para uma religiosidade vã, irmãos. Para louvores vãos. Para adoração vã. Me adoram. Olha que interessante, ele se coloca nessa história, né? Jesus fala para os fariseus, em vão me adoram. Ele não fala, adoram a Deus. Ele fala, me adoram. Uma mentira constante. É uma hipocrisia. Lábios, adoração, louvores em vão. Doutrinas e preceitos de homens. Deus está longe. Coração longe. Irmãos, Jesus está falando para os discípulos, cuidado que na caminhada, na carreira, o coração pode ficar longe. Cuidado que se permitir esse fermento, o coração vai para longe. E a vida, a adoração, os louvores, para mim, é vão. É isso que Jesus estava falando. É isso que Jesus estava abrindo os olhos, né? Pedindo para que os discípulos se despertassem para isso. Tem mais um texto. Mateus 15, 10 a 13. E tendo convocado a multidão, lhes disse, ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem,
mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Bom, Jesus ele está ali falando com os fariseus e com aquela multidão, e aí ele lança a eles uma parábola, né? Dizendo: ouvi e entendei, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Jesus fala algo diferente que eles estavam acostumados a ouvir. Eles estão lá questionando por que os discípulos estavam pecando por não lavar a mão para comer. E Jesus falou assim: mas não é isso que vai contaminar, não. O que contamina é o que sai, não é o que entra. Bom, olha só. Então os discípulos se aproximam de Jesus, aí no verso 12, e aí eles dizem assim para Jesus: Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Irmãos, segundo o Evangelho do Reino, quando um fariseu fermentado ouve a palavra de Deus, sabe o que acontece? Se escandaliza. Ele se escandaliza. Quando um fariseu fermentado ouve a palavra de Jesus, ele se escandaliza. Jesus diz, os discípulos disseram para Jesus: os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. E aí Jesus completou sobre eles, verso 13. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Irmãos, aqui é lindo, né? Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está relacionando aqui toda essa questão aqui. Jesus faz referência, sabe o quê? À parábola do joio. Estão lembrados? As plantas que o Pai plantou e as plantas que o outro plantou. E Jesus disse aqui: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Irmãos, Jesus está aqui fazendo referência ao joio no meio deles, no meio dos discípulos, no meio da carreira. Há plantas que o Pai Celestial não plantou. Segundo o Senhor, estas serão arrancadas. Esses que se escandalizam ouvindo a palavra, esses que a tradição está acima da palavra, né, que invalidam a palavra, esses que com os lábios louvam, adoram, mas o coração está longe, Jesus está dizendo: estes serão arrancados. Por isso que Jesus está falando para eles: tomem cuidado. Acautelai-vos do fermento dos fariseus. Porque estes serão arrancados. Por último, Mateus 15, 14. Diz assim: deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Bom, Jesus finaliza, complementa aí essa questão do fermento dos fariseus, dizendo que, olha só, esses irmãos fermentados, para eles são cegos, querendo guiar outros cegos. A conclusão de Jesus a respeito disso tudo é que ambos Vão cair no barranco. cairão no barranco. Quem, irmãos? Esses que são cegos e querem guiar, e os que são guiados. Porque são cegos guiando cegos. Ambos cairão no barranco. Irmãos, vocês conseguem perceber o porquê para Jesus o fermento dos fariseus é mais preocupante do que a falta de pães? Que levou ao precipício. Consegue? Sem sombra de dúvida aqui, segundo a ótica do Evangelho do Reino, nossa atenção, irmão, deve se voltar para este alerta de Jesus. Nossa cautela, nossa atenção, né, deve se voltar muito mais
para o fermento dos fariseus do que para a falta de pães. Em relação à falta de pães, recordeis dos cestos cheios quantos cestos tomastes. Quanto ao fermento dos fariseus, cegos, guiando cegos, ambos cairão no barranco. Bons, foi isso que Jesus queria ensinar naquele dia, nesse episódio, e é também o que Jesus quer ensinar conosco na carreira que nos está proposta. Amém? Amém. Vamos orar? Esse texto é muito interessante, né? Esse paralelo que Jesus faz conosco, né, ao longo da carreira, é muito interessante. Sabe uma coisa? A gente tem que prestar atenção, né, que muitas vezes a nossa atenção não está em acordo com a atenção do Senhor, né? Aquilo que o Senhor está dando atenção, está focando, muitas vezes está querendo trabalhar, não necessariamente é o que nós estamos dando atenção. Nós estávamos muitas vezes assim como eles, dando atenção à falta de pães. Mas Jesus estava falando, não estou falando de falta de pães, eu estou falando de outra coisa. Que eu já estava falando com vocês, que eu já estava trabalhando com vocês. As duas coisas Jesus já estava trabalhando, tanto a falta de pães, como a questão dos fariseus. Mas Jesus chegou uma hora e falou assim, vocês têm que prestar atenção na falta, no fermento dos fariseus. É aqui que eu quero que vocês tenham atenção. Que a falta de pães ele já tinha resolvido. Aqui eu quero que fique bem claro para vocês. Acautelai-vos. Vede e acautelai-vos. Esse é o chamado de Jesus nessa terceira travessia. O que é o mais importante. Exatamente. Porque Amém? leva ao precipício. Porque essa questão aqui para Jesus, irmão, Leva ao precipício. é diferente da questão dos falta de pães. A falta de pães levou aos discípulos, né? O quê? Uma oportunidade deles verem o quê? A misericórdia, a compaixão de Deus, né? A provisão, a graça de Deus. E eles precisavam recordar disso. De quantas e quantas vezes Deus havia feito isso já na vida deles. Quanto à questão do fermento dos fariseus, aí a questão é outra. Que envolve o coração. Aí a questão é, vocês tomem muito cuidado. A gente precisa ter muita atenção nisso. Muita atenção. Então vamos lá. Senhor, nós agradecemos pela palavra do Senhor, da maneira que o Senhor conseguiu, o Senhor pôde transmitir a nós nessa noite. Obrigado por esse ensino tão importante, tão precioso, e tudo que o Senhor tem nos mostrado e falado conosco, tanto com respeito à falta de pães, quanto à questão do fermento dos fariseus. Sabemos que o Senhor não despreza nenhum dos problemas, muito pelo contrário, o Senhor se revela em meio aos nossos problemas, em relação à falta de pães, mas principalmente a questão do fariseu. O Senhor nos ajude a termos a atenção correta ao longo da carreira cristã. O Senhor nos ajude a ver e nos acautelar, assim como o Senhor fez e ensinou aos seus discípulos. Havia muitas situações ainda que aconteceriam com eles, que essa questão seria fundamental e decisiva na vida deles. Um se perdeu por conta disso. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor nos ensine a olharmos para a palavra de Deus e não invalidar a palavra de Deus. O Senhor nos ensine, Senhor, a louvar o Senhor e adorar o Senhor com os lábios e com o coração. Em verdade, Senhor, em espírito e em verdade, que é assim que o Senhor nos procura. Nós agradecemos pela palavra, pela semente lançada, que a nossa vida, o nosso coração seja apto a receber essa palavra, para que ela possa dar frutos e muitos frutos para o louvor e para a glória do Teu nome. Eu oro por cada irmão aqui conosco, oro pelos irmãos que nos ouvirem pela internet, para o louvor e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.
alguém quiser orar agradecendo e já também pela comunhão, fique à vontade.